Perfeito. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É sempre bom vir para cá, afinal de contas eu moro na esquina, literalmente na outra esquina, né? E é bom encontrar pessoas aqui que, né, artistas tão incríveis, seja poetas, seja musicistas, cantoras, né? A Elô, a gente fez um espetáculo uma vez juntos, né? Você lembra? Aqui, né? Ah, não, no Itaú Cultural. Não, na Casa das Rosas. Foi naquela biblioteca da Henrique Schalman, lá no Lima. Na biblioteca Alceu Morazul. Alceu Morazul Lima. Legal. Eu admiro muito, né, essas artistas maravilhosas e esses artistas que estão aqui. Eu queria dizer que eu tenho uma deficiência visual, desenvolvi nos últimos anos, e eu não consigo mais ler, que é terrível para alguém que vive, né, para e de literatura. Eu tenho 5.000 livros ali na minha casa e eu não posso ler nenhum, né? Muitas vezes eu tenho que comprar outros no Kindle, ou em PDF. Os amigos, inclusive, eu sempre peço que me mandem um livro em PDF, porque eu consigo ler ouvindo. E assim eu desenvolvi uma forma de participar desses saraus, na qual eu, né, leio como eu costumo ler as coisas, né, ouvindo, tá? Só eu, e eu vou falar os poemas para vocês. Como boa parte de vocês talvez nunca tenham visto ou lido nada que eu escrevi, eu pensei numa divisão que eu fiz na minha obra. Eu publiquei 3 antologias, né, dos meus poemas. Uma delas se chama Cantar de Amor entre os Escombros, que é uma antologia, como o próprio nome, né, mostra, uma antologia de poemas de amor. Uma outra antologia, intitulada Signicidade, são poemas sobre as cidades, principalmente as cidades que me são mais caras, né, que são esta cidade de São Paulo, na qual eu sempre vivi, e a cidade de Recife, na qual eu nasci, né? E uma outra antologia chamada Consciência do Zero, que são poemas mais voltados para a existência, principalmente para a depressão, né? Para um estado que é bastante comum. Eu até escrevi um livro inteiro sobre depressão, intitulado Louco no Oco, Sem Beiras, né? Anatomia da Depressão. Então eu quero ler um pouco, primeiro alguns poemas de amor, depois uns poemas sobre a cidade e uns poemas sobre a depressão, né? Então vamos lá, e eu vou lendo aqui, ó. Eu vou preparando minha maquininha aqui para lendo, tá? Então o primeiro poema é Memória C. A mais íntima memória se desdobra cega e surda. A presença tátil de suas dobras incrustadas nas marcas linhas das minhas mãos. O gosto redondo do seu corpo na retina língua do meu gesto ou rosto. E seu perfume, rio riso colorido, escorrendo sobre o corpo, sopro e calor. Memória se deseja, o resto se ouça ou veja. O segundo. Noite branca. Insônia sem seu corpo. Desejo no vazio, frio e chuvoso. Hora tanta, larga e lenta, sem sono, sem movimento. Só um som se inicia nesse suspiro, imagem insidiosa e incendiária desses S's se insinuando na memória das suas curvas, no sonho silêncio dos seus seios. O anoitecer das ninfas. Em certa vez, um sonho de fauno ardia ao sol. Após a sexta,
no desconcerto das águas das dúvidas, a mente em dúvida. Sonhei, seriam duas sereias, ninfas, fábulas, de línguas táteis e mudas, a me envolver, vendo, revolvendo, voo sendo. Seria tanta luz, sutil melodia, de três e ardor. Hesita o fauno no poema e dança, como cobra dividida em dúvida. Já eu, poeta sem poema, me sei só sonho, nessa nunca tríade, nessa noite insone, nesse desejo desespero, sem eco, sem cor. Penso-me e sei-me, ponte, monolito, instrumento transformador, apenas passagem para outras viagens. Lua que brilha por empréstimo de luz e calor. Por saber-me excesso, dispenso-me e apenas admiro a obra minha à distância, à margem, só vendo, sorvendo o prazer das ninfas, livres do peso másculo, do inútil músculo. Elas se encontram e a lua se despe inteira para as duas faces desse desejo, tê-las duas desnudas delas por inteiro. Opa, saiu aqui, peraí, sempre acontece isso. Faz parte. Sem você, nenhuma metáfora traduz a falta, nenhuma imagem exata, faca encravada nesse silêncio, dia sem dia, piada sem graça. Acordar sem você me mata. Daydream, esse castelo, o que há de antigo, nosso no ar, vai se construindo em meio improvável, desatento. Tantas referências, nossas lentes. Opa! Isso não podia ter acontecido. Não tem problema, ela está mandando, a gente segue. Tá bonito. Não, o problema é que alguém está me ligando, né? Oh, meu Deus. Eu devia ter lembrado de ter colocado no Modo YouTube. avião. Qual é o nome disso aqui? Esse... Zona Livre. Livre. É, no modo avião, é verdade, precisa botar no modo avião. Mas vamos lá, espero que eu tô capaz de ligar de novo. Mas esse poema que eu estava lendo é um poema, tem até uma história engraçada. Eu fiz esse poema para um grande amigo meu, eu diria que foi o meu melhor amigo a vida inteira, desde os 10 anos de idade, um artista múltiplo, tanto nas artes plásticas quanto na música. Ele foi, para mim, o maior cantor que esse país já teve. Chamava-se Carlos Fernando. Não sei se você conheceu. O Carlos foi vocalista de um grupo chamado Nouvelle Cuisine, né? O Carlos foi meu melhor amigo a vida inteira. Ele faleceu há pouco tempo. E eu fiz esse poema para ele. Esse poema é intitulado Daydream, porque o Nouvelle Cuisine gravou, né, a música Daydream no primeiro álbum deles, e é uma versão maravilhosa que o Carlos, o Luca Raeli e Maurício e o Guga fizeram, né, dessa canção maravilhosa do Kelly. Então, aliás, acho que é do Billy Strayhorn, mas enfim, né, que trabalhava com Ellington. E eu fiz essa canção, esse poema para essa canção chamada Daydream. Curiosamente, certa feita, eu estava em casa dormindo e tocou o telefone, 2 horas da manhã, e a minha enteada,
na época devia ter uns 20 anos, ela atendeu e eu ouvi do meu quarto: nossa, não é possível, tá? Fiquei assustado, né? Fui ver o que era. O Carlos Fernando tinha ligado para ela, pedindo para ela dar uma olhada num anúncio da Chanel, da Maison Chanel, né? E nesse anúncio da Maison Chanel, que era com a Keira Knightley, né? Que foi namorada do rato, né? Aquela moça feia, né? O anúncio era com a Keira Knightley e tinha uma música e tinha o meu poema sendo falado. Este poema. Esse poema. Eu não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido, né? Mas eles pediram autorização? Não, de jeito nenhum, Não. de jeito nenhum. Que feio. Claro que minha advogada foi atrás e descobriu o quê? Que era um grupo que é sediado em Ibiza, que tem um brasileiro, provavelmente esse cara foi meu aluno, eu tive milhões de alunos, né? Eles colocaram o poema na música. E a música foi vendida para a Maison Chanel pela Warner, né? E aí a gente foi atrás para conseguir os direitos e tal, conseguiu alguma coisinha, mas nada demais. Aí, né? aí, ó, ficou... Mas que feio. Mas sempre é. É muito feio, eles fazem isso muitas vezes achando que a gente nem vai perceber. Teve essa agora do Luiz Bonfá, né? Agora, o que eu achei curioso que a Maison Chanel não é boba, porque o Carlos Fernando, ele era apaixonado pela Maison Chanel, pela Coco Chanel, pelo trabalho dela, pelo conceito dela de que você deve estar o tempo inteiro se dedicando a refinar cada momento, e o poema fala disso, né? Curiosamente, eles pegaram exatamente, né, um poema que fala sobre isso. Então, vamos lá, recomeçando. Daydream. Esse castelo, o que há de antigo, nosso no ar, vai se construindo em meio improvável desatento. Tantas referências, nossas lentes, fora desse mundo do vago ralo, da rapidez indiferente. Nesse nosso castelo vão circulando vivos tantos Dukes, Claudes, Luquinos e vários James amigos, nossos companheiros de sempre. Sonhos aprisionados nessa torre ilha correm soltos, mar de marfim por dentro. Dedicar cada dia entre tantos inúteis momentos a refinar cada gesto, palavra, cor ou sentimento. Nadar no vazio alheio, movidos por nosso sonho claro e tácito. Acordar comovido da mente em movimento. Nesse castelo, nossa praia, essa coragem nossa, sua presença acende. Um mundo raro, um sonho em claro, doce recheio sem resposta. Sonhamos vida, sempre acordados, um sonho claro, contrário, que se arrasta em brilho contra a corrente. Bom, agora uns poemas sobre cidades. Pernambucano paulistano. Cada São Paulo a que retorno toca tanto que é ruim. Na marginal eu quase choro, só porque me sinto vir. Pernambucano paulistano, como tantos por aqui, tenho a minha toda e tanto que não a posso possuir. Quando chove, em São Paulo, quando chove, chovem carros. Tudo para, pontes, viadutos, marginais, e a água retoma seu curso original. Anhangabaú, Sumaré, Pacaembu, ruas onde eram rios, ex-rios, caminhos de ratos, canais.
rios sobre ruas, avenidas do Estado, Via Dutra, Radial. Em São Paulo, quando chove, chovem apocalipses de quintal. Esse oitavo é um poema que eu fiz pensando num poema famoso do Ezra Pound, né? Até achei bacana, que faz tempo que eu não leio esse poema, me veio à mente ler aqui, por sorte, por coincidência, o Dirceu está aqui hoje, que é, né, um dos maiores tradutores do Pound, especialistas no Pound no Brasil, né? É bem curtinho. Eu vou botar no fogo aqui. Bota porque... Mesmo do ouvido. Bota que tem lenha para queimar. Se intitula Ezra Pound em São Paulo, uma traição. A aparição dessas multifaces no metrô, não como pétalas de chuva, mas como ar, bustos molhados de suor. Avenida Brasil, São Paulo. Flor de farol colhida às pressas, entre o tédio maquinal da marcha lenta. Sinal de diferença em meio à indiferença metálica desses corpos impessoais na agonia da imobilidade densa. Semáforos, signo insano, ensaio de abalo sísmico, lente de aumento no amor e na impaciência. Dead End. Descemos pouco e pouco no escuro desse beco, sem dentes, sem desejos, movendo com esforço os restos do despejo. Somos um sonho podre dos furos do outro tempo, soro solvente espesso, tremendo fungo seco, sons de tumor e medo. Um lento projeto de morte no rosto em desespero. Um corte denso no espelho. No escuro som sem tempo, um terremoto sem seu centro. E para terminar, esse que é talvez o poema que eu mais gosto, que eu mesmo escrevi. E é interessante que eu escrevi o poema, coloquei o título de Desexistir, achei que eu tinha inventado a palavra, puxa vida, como eu era imaginativo. E aí eu fui reler Grande Sertão Veredas. E é uma verdade, né? Aí eu fui reler Grande Sertão Veredas e estava lá um momento que Robaldo fala que naquela época ele estava cansado de desexistir. Eu falei, meu Deus, Guimarães inventou não adianta, você. tudo, né? É bom não ler Grande Sertão Veredas, né? Aliás, Porque... amanhã nós vamos, eu pelo menos vou desexistir. Amanhã eu ainda existo. Por quê? Você é Cristo? Não, porque eu estou com ressaca amanhã. Ah, então. Sei que tinha alguma referência à Páscoa. Ou porque vai comer muito chocolate. Aleluia, aleluia, irmão. Então, desexistir. Sabe que aleluia? Quando eu desisti de me matar, já era tarde. Desexistir já era um hábito. Já disparara a autobala, cobra cega se comendo, como quem cava a própria vala. Já me queimara pontes, estradas, memórias, cartas, toda saída dinamitada. Quando eu desisti, não tinha volta, passara do ponto, já não era mais a hora exata. Muito obrigado, gente. Só
Quase todos esses poemas, todos esses poemas, na verdade, estão num livro intitulado Na Lata, que é da editora Iluminuras. À venda? Ele está à venda nas melhores livrarias do gênero. Né? Quantas Janja? Não sei, porque aí não sou eu que faço, é a editora. Né? E tu tem casa para vender? Não tenho. Bora comprar. Mas tem esse livro à disposição das pessoas, da editora Iluminuras, chama Na Lata, e a minha poesia reunida tem poemas que eu escrevi desde 1978, boa parte de vocês não tinha nascido, até 2013, né? Então é isso aí, muito obrigado, Rato, né? Viva a Zona Livre, né? Sempre. Obrigado.